No último domingo, todos os argentinos foram convocados a votar. Um pouco diferente do que acontece no Brasil, existem as primárias, na qual as pessoas vão até as urnas para escolher quem serão de fato os candidatos a presidente da República. E o candidato que teve mais votos foi um candidato de extrema direita, Javier. Ele é um candidato considerado outsider, inclusive ele não era nem cogitado para ser o mais votado, mas aconteceu. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre uma proposta bastante polêmica: dolarizar a economia. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Olá, caríssimos, é um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal. Eu me chamo Thiago Justino e hoje nós vamos falar um pouco sobre moedas, sobre dinheiro e, claro, sobre economia, já que é o assunto principal desse canal. Vamos junto? Vamos lá. Bom, antes de falar exatamente sobre a Argentina, que é um país que está no centro do furacão, ainda mais nesse momento conturbado que ela vive, de alta inflação, enfim, vamos para um lugar um pouco mais chique. Vamos falar da Grécia. A Grécia é um país que tem um significado muito importante para a Europa, né? O berço da civilização, enfim, onde os gregos foram lá e roubaram muitas coisas do Egito, enfim, mas não vamos entrar nessa seara hoje, né? Mas falando da Grécia, é um país pequeno e extremamente endividado, muito endividado, com muitas e muitas dívidas. É um país que constantemente, ao longo da sua história, principalmente após a sua independência, começou a gastar muito mais do que consegue arrecadar. Claro que a economia grega é uma economia que tem portos, tem muito turismo, e só, acabou. Não tem mais nada lá, né? É um lugar que a economia é complicada. Pensando nisso, o governo grego ainda foi acusado de manipular alguns dados, esconder um pouco a verdade, dar uma maquiada, uma contabilidade criativa, enfim, coisas que aconteceram de verdade lá na Grécia. Para colocar uma cereja nesse bolo, eles tiveram uma ideia muito interessante de ingressar na União Europeia, por volta dos anos de 1981. Até aí tudo bem, mas em um determinado momento, no começo dos anos 2000, eles resolveram mudar a sua moeda e começar a adotar o euro. Assim como muitos dos países da União Europeia fazem, usam o euro. E aí foi ladeira abaixo. Eu estou dizendo que isso vai acontecer com a Argentina? Não necessariamente. Mas a Grécia é um exemplo de país que simplesmente, podemos fazer uma analogia com uma pessoa que está doente, está com muita febre, e em vez de você tratar os sintomas da febre, né, para melhorar e trazer saúde para aquela pessoa, não, você pega o termômetro e quebra. Assim a febre acaba. E foi isso que foi feito na Grécia. Simplesmente trocou a moeda. E isso fez com que a dívida aumentasse ainda mais, ainda mais. E tem um agravante. Quando a Grécia se junta à União Europeia, caso a dívida da Grécia não venha a ser paga, que é uma dívida que a gente pode dizer que é uma dívida com a Alemanha, que é o país mais produtivo, mais poderoso da Europa, todos os outros países do bloco têm que pagar. É uma dívida que é compartilhada com todo mundo. Afinal de contas, é a União Europeia. Enfim, mas esse é uma história, né, um case de fracasso de um país que abriu mão de ter a sua própria moeda. E quais são os mecanismos que um país que abre mão da sua moeda deixa de ter para controlar a sua economia? Quando um país é um país soberano e tem a sua própria moeda, ele consegue utilizar de algumas ferramentas macroeconômicas para conseguir trazer valor para aquele papelzinho pintado de verde. Ou pode ser pintado de vermelho, enfim, né? Mas geralmente é pintado de verde. Por que será que a gente confia que eu posso entregar o meu carro ou eu posso ir até o mercado, comprar um pãozinho e eu tenho certeza que o dono do mercado vai me dar esse pãozinho se eu entregar um papel pintado de verde para ele? Por que será? Porque existe uma confiança naquela moeda. E a confiança é algo que não é construído do dia para a noite. A confiança da moeda é a confiança traduzida no país. Inclusive, a moeda mais poderosa do mundo, por enquanto, é o dólar.
está fincado na economia americana. Nós acreditamos que aquele dinheiro vale alguma coisa, inclusive vale mais do que o nosso dinheiro. Nós acreditamos nisso. Pronto, acabou. É um valor fiduciário. Houve um tempo em que a moeda ela era lastreada em ouro. Hoje em dia isso não existe mais. Não existe mais um lastro, simplesmente a confiança. Nós confiamos naquele governo, confiamos no que eles estão fazendo, dessa forma acreditamos nessa moeda. Por isso, o dólar hoje é a moeda mais poderosa do mundo já há muito tempo, né? E no caso do Brasil, nós confiamos no nosso governo? Mas coloca aqui nos comentários se você confia ou não confia no nosso governo. Mas aqui no Brasil, nós somos obrigados a utilizar a moeda corrente, que no caso atualmente é o real. Nós não podemos pegar um dólar e comprar, comercializar. Não é permitido no Brasil fazer isso. Nós utilizamos a nossa moeda e nós acreditamos que a nossa moeda tem valor. Agora eu te pergunto, por que quando o real foi criado era R$1 para $1 a paridade? E hoje nós estamos com uma cotação de 5 para 6, mais ou menos. De 1 para 5. Por que isso acontece? A explicação, mais feijão com arroz, seria a nossa política econômica. Na verdade, a nossa política monetária. Quando um país é deficitário, e geralmente país deficitário, estamos falando de um país pobre. Brasil, Argentina, México e vários outros países que você pode imaginar são deficitários. A Rússia é um país deficitário também. A China já foi um país deficitário, hoje já não é mais. Enfim, os países deficitários, eles carecem de recursos. Eles precisam de dinheiro, precisam de investidores, fundos soberanos, precisam de pessoas que coloquem dinheiro no país para que as coisas aconteçam. E como que isso é feito? Como eu posso ficar mais atraente o Brasil em relação ao México, já que é um país tão parecido, né? As empresas são tão meia-bocas iguais, enfim, a economia é tão conturbada. Por que eu vou investir no Brasil e não vou investir na Turquia, por exemplo, que está aí mais próximo da Europa? Por que eu vou fazer isso? Uma forma do governo atrair os investidores é mexer na nossa taxa de juros. Funciona mais ou menos assim. Existe um fundo soberano de um país X ou um fundo de pensão de uma categoria de classe, por exemplo, o fundo de pensão de professores. Esse fundo de pensão, ele tem a sua rentabilidade ajustada em mais ou menos 5, 6%, porque ele tem a prerrogativa de investir em tesouro direto lá dos Estados Unidos, os chamados bonds, que é a coisa mais segura do mundo. Então ele está ganhando um pouco da inflação. Mas vamos concordar que o rendimento dele no ano é pouco. Então esse fundo aí tem autorização para investir um pouquinho mais, uma coisa um pouco mais arriscada, né? Então ele começa a investir em algumas empresas, enfim, e talvez até financiar outros países. Aí o Brasil entra. Esse é um tipo de investidor que nós chamamos de qualificado, qualificadíssimo inclusive, que tem muito dinheiro e potencial para investimento. Mas dentro dessa seara de vários países emergentes para investir, ou países desenvolvidos para investir, qual que esse fundo soberano, fundo de pensão, vai escolher? Ele pode simplesmente escolher aquele que for mais seguro e que pagar melhor. É claro que o mais seguro é investir no Tesouro dos Estados Unidos, mas por ser muito seguro, ele é o que paga menos. Então, os outros países vão ficando mais interessantes e mais atraentes a esse tipo de investidor se eles aumentarem a taxa de juros. Funciona mais ou menos assim. A taxa livre de risco, que seria o Tesouro dos Estados Unidos, que é o lugar onde eu tenho menos risco, está me pagando 1% por ano. 1% tá bom, mas a inflação mundial, ela está na casa de 5% por ano. Então, eu estou perdendo dinheiro se eu deixar lá, né? Porque eu vou ganhar 1%, a inflação está em 5%, em 4%, então eu vou ficar numa conta negativa. Eu não posso deixar tudo lá. Uma partezinha eu tenho que arriscar um pouco. Então, o Brasil, ele se mostra um país atraente quando ele coloca sua taxa de juros em 14%, em 17%, em 5%. Já é um valor muito superior ao valor de outros países, que os países desenvolvidos colocam. E por que o Brasil coloca uma taxa tão alta assim? Porque o Brasil é muito arriscado. Existe um risco muito grande em investir no Brasil. Já teve impeachment de presidente, já tivemos presidente genocida, já tivemos presidente ex-presidiário, nós tivemos presidente que acabou de deixar o poder e vai ser preso porque está vendendo joias. Então no Brasil acontece de tudo, né? Até um ex-presidente que é vampiro, a gente já teve tudo isso. Então o Brasil é um pouco arriscado.
Mas, se a gente olhar um pouco para o lado, nós vemos um outro país, por exemplo, que tem uma população que é razoavelmente mais educada que a do Brasil. Educação que eu digo, a população conseguiu ter mais acesso a faculdades, escolas, bibliotecas, enfim. E tá pior do que a gente, tá mais quebrado que a gente. Então esse país tinha tudo para ser um país melhor, mas hoje está um país mais pobre. Então, por exemplo, se a taxa de juros no Brasil para o investidor está em 14%, 15%, enfim, na Argentina o cara consegue 100%. Olha só. Então imagina, em um ano eu coloco $1 milhão e eu recebo $2 milhões em um ano. Tamanho é o risco daquele país, o risco de quebrar. Ele necessita captar recursos do exterior, necessita captar dólar. Então ele aumenta a sua taxa de juros no nível exponencial. A Rússia, no início da guerra, a sua taxa de juros interna estava na casa de 8%, por aí. Do dia para a noite foi para 25% ao mês. Então imagina só, é um país que necessitava também captar recursos. Então são várias nuances que acontecem que fazem com que uma determinada moeda fique desvalorizada em relação à outra. A necessidade de capital daquele país. Mas não é só isso. Também existe uma questão que é fundamental, que seria a capacidade de produção daquele país. Novamente eu vou usar o exemplo do Brasil e dos Estados Unidos. O maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos, e em segundo lugar vem a China. E o que o Brasil vende para esses dois países? O Brasil vende laranja, vende café, vende milho, vende arroz. É esse tipo de mercadoria. Para a China a gente vende cimento também, né? Mas enfim, são produtos com baixo valor agregado. Então ainda que a gente venda milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, nós entregamos muito e ganhamos pouco por isso. São commodities. Se a China amanhã ou depois falar assim, olha, não quero comprar de você, Brasil. Não quero comprar esse frango de vocês, eu vou comprar o frango de outro local. Ou os Estados Unidos virar e falar, eu não vou comprar a laranja de vocês, eu vou comprar a laranja da França, que é muito parecida com a de vocês. Eu vou comprar a laranja de Israel, enfim. Outro vendedor vai vender um produto que é exatamente igual, não tem diferenciação. Então, por ser uma commodity, nós não conseguimos brigar pelo preço. Quem dá o preço é o mercado. Então, são produtos de baixa lucratividade para o Brasil. É o que o Brasil vende. E o que o Brasil compra? Computador, a gente compra carro, a gente compra produtos industrializados. Então, a nossa balança comercial, ainda que ela tenha um volume muito grande, ela é sempre deficitária. Até conseguiu construir uma reserva de dólar, né, de moeda estrangeira razoável nos últimos anos. Entretanto, o nosso fluxo, nossa balança comercial, ela tende a sempre ser deficitária. E isso faz com que a nossa moeda fique desvalorizada. Por isso que o dólar é mais caro do que o real, porque nós estamos sempre precisando de dólar e estamos entregando mais real para conseguir um dólar. Por isso que, quando a gente escuta lá no Jornal Nacional que, olha, o dólar valorizou tanto, o dólar caiu tanto. Na verdade, o dólar continua a mesma coisa. O que valorizou ou desvalorizou é a nossa moeda em relação ao dólar. Mas voltando para o cerne desse vídeo, o X da questão. É uma boa? Vale a pena dolarizar uma economia? Pensamos numa seguinte situação. O Brasil passa por um momento de instabilidade política, que acaba acarretando uma instabilidade financeira, uma crise, desemprego muito alto, enfim, e uma inflação galopante. Quando nós temos a nossa própria moeda, nessa situação, nós podemos aumentar a taxa de juros, nós podemos diminuir a taxa de desconto dos bancos para liberar crédito no mercado, podemos fazer várias coisas, porque o dinheiro é nosso. O governo aí tem essa autonomia, na verdade o Banco Central, que é meio independente, né, enfim, mas ele tem esse poder de intervir na economia para ajudar, aumentando a liquidez ou diminuindo a liquidez, para diminuir a inflação, ou aumentando a liquidez para gerar emprego, né, fazer a economia girar, enfim. Quando a moeda é nossa, nós podemos fazer isso. Mas e se a moeda não for brasileira? E se a gente estiver usando a moeda de outro país? Como é que faz? Como que eu posso fazer isso? É complicado, né? Uma outra situação também é que como eu vou garantir um câmbio estável se a minha moeda se a moeda não é minha?
aconteceu uma crise nas Arábias, em algum país que produz muito petróleo, e isso fez com que o valor do dólar disparasse. Qual o poder do governo? O que o governo local pode fazer para proteger as empresas? Quais são os mecanismos que nós podemos recorrer? Fica complicado, né? O governo, na questão econômica, ele fica praticamente de mãos atadas, porque o poder que ele tinha da moeda, ele delegou a um terceiro, a um outro país que tem outros interesses, né? Não tem interesses com... Os Estados Unidos não têm interesse com a Argentina. O governo dos Estados Unidos busca os interesses dos americanos. E ponto. Então não é um bom negócio. A questão, no caso da Argentina, assim como foi no caso da Grécia, é que existe um problema. Um problema que foi construído ano após ano. E foi crescendo, uma bola de neve, que foi arrancando a riqueza de gerações. Os avós foram ricos, os pais foram uma classe média, e hoje os filhos e os netos estão pobres. É um país extremamente pobre, apesar de ser educado, pessoas conseguiram estudar, enfim, mas é um país considerado pobre. Tanto a Grécia quanto a Argentina. E os remédios são muito amargos para resolver esse tipo de situação. E ninguém nem sabe como poderia de fato resolver, né? Mas no momento de uma campanha política, né, uma campanha eleitoral, na verdade, as coisas muito difíceis, os remédios muito amargos, eles podem ser explicados à população de uma forma sucinta. Simplesmente eu vou trocar a nossa moeda X pelo dólar e vai resolver tudo. E as pessoas acreditam. É uma solução mágica, que não necessariamente iria funcionar daquele jeito. Já que nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a Espanha, a Itália e a Grécia. Países que adotaram o euro e estão... Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.